Boa noite. Mais uma vez um prazer estar aqui, a convite do Wagner Dorim, da Karen, a quem eu agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade de estar aqui, compartilhando o nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade mais uma vez oferecida, serei sempre grato, e principalmente a vocês que estão aí nos ouvindo, acompanhando, dedicando o seu tempo à audição, ao acompanhamento desta live, assim como todas as outras. E muito obrigado a vocês todos. Adiantando mais um pouquinho, nós vamos dar continuidade a pedidos ao tema da semana passada, Mona da Centelha Divina, que eu estava por terminar quando a net caiu e também encerrou-se em seguida o tempo estipulado para a live. E como o assunto é vasto e, obviamente, estou longe de esgotar qualquer assunto, e não é essa a intenção, mas passar o principal com respeito ao tema para vocês, para que avaliem na sua mente, no seu coração, troquem ideias, pesquisem, estudem, né? Todas essas questões, eu procuro lançar algo diferente para muitos, que são conhecimentos bastante antigos, mas antigo não é velho, são muito atuais, principalmente em relação ao que, como sempre digo, passamos nesse momento de transição planetária, é importante nos situarmos. E, obviamente, eu repito, não estou aqui para afetar, atacar, muito menos isso, contradizer qualquer credo, qualquer crença, qualquer fé, qualquer convicção, apenas dar uma pitada a mais para uma reflexão, um autoconhecimento, um aprofundamento visando um entendimento de um cosmos, de um universo, de uma vida muito mais profunda e abrangente do que nos é ensinado, nos é passado. E, obviamente, eu estou muito longe de ser dono da verdade, de ser detentor de conhecimentos. Aliás, nada nem ninguém nesse mundo o é. Nenhuma religião, nenhuma escola, nenhum conceito, nenhuma sociedade secreta, enfim. São detentoras de conhecimento, apenas depositárias de algo que é da humanidade, sempre foi, que está sendo agora cada vez mais resgatada, embora eu não goste muito desse termo, enfim, para como sempre digo, nos situarmos melhor, nos centrarmos melhor com uma fé consciente para exercer a nossa eclosão consciencial, espiritual e entender melhor, procurar compreender e sentir aquilo que a humanidade esqueceu e que também a própria humanidade se retirou disso com respeito ao que viemos fazer aqui, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. É claro que uma live como essa, ou estudo, conhecimento profundo de anos, não vai dar essa resposta imediata. Mas a primeira pergunta que um espiritualista deve fazer a si mesmo, né, é essa: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde veio? Para onde vou? Qual a finalidade de estarmos aqui? Será que é para preencher nossas necessidades e desejos? É isso que a nossa mônada, a nossa centelha divina, que está aqui e agora, nada no universo é dissociado, tudo faz parte de um todo. É isso que realmente viemos fazer aqui? Né? Ou será que estamos completamente, que para mim é uma certeza, uma convicção, totalmente desviados do nosso real propósito? E tudo que está acontecendo no mundo agora, na verdade, é uma bênção, uma oportunidade para que as verdadeiras prioridades sejam colocadas em voga, abandonemos as prioridades erradas e todos os pensamentos, emoções e atitudes que não têm nada a ver com a luz, com o nosso propósito evolutivo,
serem postas de lado? Será que não é o momento para isso? Não é uma oportunidade que está sendo oferecida pelo divino para esse momento de transição planetária, a fim de eclodirmos numa nova era que não se sabe quando vai chegar? Esse terceiro milênio, essa nova era de tantas benesses, um novo Satya Yuga que está sendo aguardado, tá? Pode ser para daqui a 20, 50, 100 anos, ou para daqui a 1000, 1200, 3000, não sei. Então, o tempo daqui, ele é insignificante perto da estupenda grandeza do cosmos, do universo, cujo universo físico, aliás, o universo não, o conceito atual da cosmologia, multiversos, com as suas múltiplas dimensões, avaliando que só na parte física é 1% do que existe. Nós priorizamos, na verdade, 1% a ponta do iceberg. E esse comportamento remoto de uma humanidade com alma mais refinada, de um passado remoto que compreendia muito bem isso, precisa realmente voltará a seu tempo. O processo, na verdade, já começou, mas ele pode ser, obviamente, acelerado a partir, como sempre, das nossas escolhas, uma vez que somos resultado delas. Então, ao contrário do que é colocado até em alguns segmentos da psicologia e de outras ciências, nós somos, como os escritos sagrados antigos e as ciências ocultas colocam. A Kabbalah, por exemplo, é uma ciência, não tem nada a ver com religião, assim como Tao, assim como Sufi e etc. Nós somos totalmente e absolutamente responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Não temos condições, e muito menos o direito, de culpar nada ou alguém do que nos acontece. Nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos permeia, uma vez que a humanidade, ela prioriza, principalmente o ocidental, os efeitos, invertendo nesse momento atual, aliás, na verdade, há muito tempo, o que deveria ser causa. Ou seja, trata como causa o que, na verdade, é efeito. E neste mundo fenomenal, material, físico, quando se elabora uma solução para um desafio baseado nos princípios materiais, isso não dura, isso não funciona. É preciso que busquemos nas raízes extrafísicas do nosso ser superior, da nossa centelha divina, da nossa própria contraparte divina não personificada, as soluções dos 99% do universo para tudo aquilo que nós precisamos realizar aqui no mundo material. Porque o mundo material não é dissociado do resto, como muitos não só acreditam, como professam e se comportam dessa forma. O mundo material nosso também é divino, senão não teria necessidade de existir. Então a questão é trazer o céu à terra, como os grandes mestres, os grandes avatares, como Cristo, Buda, etc., vieram fazer, e vieram muito mais com palavras e sim com exemplos, mostrar isso para nós. E exemplo é para ser seguido. E dentro desse processo todo, que em parte eu já comentei na live anterior, o nosso reconhecimento divino e se inicia justamente pelo conhecimento, pelo entendimento da nossa contraparte divina, da nossa centelha divina. O que é colocado por esses conhecimentos já há muito tempo como a mônada, que vem do grego mono, ou monos, que significa único, unidade. Então é a representação única de Deus em nós, que se manifesta de uma forma trina. Esse é o grande mistério, como estávamos falando na live anterior. Então, o princípio monádico,
ou seja, a mônada, numa estrutura trina, promove justamente nessa sua fase de experimentação os seus veículos, ou suas películas, ou os seus invólucros, tanto faz o termo, cuja representatividade do ser, basicamente dentro dessas ciências ocultas, enfim, milenares, são feitas pelo triângulo equilátero sobre um quadrado. O princípio monádico que o Oriente chama de Atman, juntamente que se desdobra num segundo ponto do triângulo, que é o que o Oriente chama de Budi, ou um corpo, ou um veículo, o primeiro veículo de manifestação ou de expressão da divindade, fechando esse triângulo no que o Oriente chama de Manas, ou grande mente universal, atrelada justamente à mente universal, e separada desta, mas mantendo a sua essência, o seu princípio, fechando justamente esse triângulo que vai promover o chamado quaternário inferior, ou veículos mental, astral, vital ou duplo etérico e físico. São os veículos de manifestação, formando um sistema total, evolutivo, septenário, como existe no universo inteiro. Então, eu estava terminando na última live, a experimentação da mônada por vários reinos da natureza. Mas eu vou aproveitar a oportunidade e voltar um pouco, esmiuçando ainda mais essa questão monádica num nível cosmogônico, a cosmogênese da manifestação dos universos. Então, como colocar isso para vocês? Esses estudos, conforme eu sempre digo, milenares, muito antigos, eles têm uma estrutura que se perde na noite dos tempos e que, na nossa era atual, foi, no século XIX, recompilado de uma forma mais objetiva por dois ramos que seguiram paralelos e que, na verdade, são complementares, como tudo no universo. Né? O tudo no todo. Tudo é uma coisa só. Então, o que é chamada doutrina de Kardec, de Denizar Rivail, seguindo paralelo com a teosofia de Blavatsky, na verdade, são complementares e deveriam estar juntos. Existe uma pequena diferenciação que tomou um ramo divergente, na minha concepção, inconcebível. Mas, enfim, é dessa estrutura que, nos tempos atuais, temos a recompilação desses conhecimentos antigos, onde Kardec se baseia no princípio cristão, cristianismo, e Blavatsky se baseia no conhecimento ainda mais antigo, principalmente da questão védica, do conhecimento védico-brahmani, da ciência oculta hermética egípcia antiga e a própria Kabbalah, que, segundo a própria Blavatsky, é a grande chave. E, a partir daí, como é comum do ser humano, houveram, com o tempo, na sociedade teosófica que Blavatsky fundou, e até mesmo em outros ramos, uma diversificação. Quando Blavatsky se foi, no lugar dela ficou Annie Besant, e, com o tempo, outros teosofistas, ocultistas, criaram ramificações, mas, até hoje, se mantém a essência. Tá? Como ocultistas como Leadbeater, Alice Bailey, a tentativa de junção do aspecto cristão e doutrinário espírita com esses conhecimentos milenares orientais, criando a antroposofia
e um ramo da medicina que juntava justamente todos esses processos ocultos com a medicina de Hahnemann, a homeopatia e etc., capitaneados por Rudolf Steiner. No Brasil, Pietro Baldi, cuja obra eu recomendo. Enfim, embora essa diversificação tenha ocorrido, a essência se mantém em todos os tratados antigos e modernos. Existe pelo menos um ponto em comum, que é o processo evolutivo septenário da criação, da vida, e não só do reino humano. E o mais interessante disso tudo é que, com o vício, com o hábito que o ser humano adquiriu de concentrar tudo ao que existe com respeito à Terra, ele ignora que existem outras hierarquias, algumas evolutivas e outras não, no cosmos. Existem hierarquias que religiões ou conhecimentos secretos de sociedades, escolas de mistério, etc., classificam, por exemplo, como angélicos, e a ufologia, por exemplo, admite que são seres cujo processo evolutivo é tão alto que são confundidos com anjos, e a tecnologia, milhões de anos à nossa frente, pode ser confundida com magia. E realmente são seres de um processo evolutivo tecnológico inconcebível para nós, no nível de criação de mundos e sistemas. Termo utilizado, por exemplo, por Pazuello como semeadores de vida. Inclusive, algo relativo a isso foi muito bem explorado nos filmes 2001, Uma Odisseia no Espaço, e 2010, o ano que faremos contato, de Stanley Kubrick. Enfim, ou seja, material é o que não falta. Então, esse ponto comum com respeito ao processo septenário evolutivo, das N hierarquias que existem pelo cosmos, algumas delas, como nós, que passam pelo processo experimental do plano físico, outras não, como devas, mahadevas, elementais, que não têm o seu desenvolvimento evolutivo no plano físico. No caso dos elementais e devas, na Terra, é a partir do plano etérico e astral em diante, não há um desenvolvimento direto no plano físico, embora ocorram, melhor dizendo, materializações. Isso tudo faz parte da experimentação monádica. Então, vamos lá. O que chamamos de Deus, cujo nome Deus, cujo termo Deus, limita o que não pode ser limitado por nome. Então, ele, na verdade, é o absoluto, inominável, incognoscível, o incriado, não manifestado. A partir da sua manifestação, pela vontade, que é o principal atributo de Deus, e a partir da vontade, pela emanação do verbo, ele cria a luz e cria tudo que existe, que na verdade não é uma criação, é uma criação porque é uma emanação dele mesmo. Essas emanações promovem as N hierarquias que eu comentei, e muito mais que nós desconhecemos. Então, existem seres de estupenda luz, de estupenda evolução, que, por exemplo, agregam, puxam. Na verdade, ninguém sabe, né, se puxam ou se a emanação é direta, para a criação, por exemplo, de uma estrela em um sistema solar. Por algum motivo que desconhecemos, e Deus delega poderes, esses seres
eles são criadores de sistemas para que individualidades monádicas possam ser emanadas e se desprender do todo, mantendo a essência do todo. Por isso que são centelhas divinas, somos centelhas divinas. E um aspecto trino é condensado a partir da essência primordial, pela vontade do Pai. E esses seres agregam essa matéria e formam todo o conjunto que vai gerar o efeito físico no universo físico, de agregação de matéria a partir, por exemplo, de uma nebulosa ou uma explosão de supernova para a formação de um sistema estelar, cuja estrela ou estrelas daquele sistema contém, obviamente, a partir dessas grandes inteligências, uma outra inteligência, uma consciência que vai, obviamente, gerar a vida pela distribuição monádica naqueles planetas que estão em formação, formando um conjunto, uma família estelar. Sol, sóis, planetas, satélites, etc. Lembrando que os planetas são seres vivos. A Terra é um ser vivo. A Terra tem a sua mônada, a sua representação divina, como nós temos, assim como o Sol. E as estrelas, elas são criadas dessa forma, formando sistemas. Então, essa grande consciência que assume, na verdade, um sistema cuja estrela ou as estrelas são o corpo físico desses seres, essa consciência se manifesta de forma trina, mantendo o mesmo princípio de expressão da divindade. Nós chamamos isso, no conhecimento teosófico, na ciência hermética, nesses conhecimentos que eu sempre cito, de logos. Logos trino, primeiro, segundo e terceiro logos. Onde, resumindo, o primeiro logos é um assunto muito extenso, muito profundo. Então, eu vou resumir onde o primeiro logos, ele, na verdade, congrega essa emanação que os grandes seres de hierarquia mais alta ajudaram aquela consciência a se formar naquela estrela, o conjunto de estrelas, formando logos. Logos é uma palavra grega que quer dizer verbo. O verbo é criador. Nós somos criadores porque temos, além do potencial de gerar vida, nós podemos gerar muito mais coisas pela palavra. O poder do verbo, o poder da palavra, que se nós soubéssemos a importância disso e como usar, nós estaríamos efetivamente exercendo o nosso princípio divino co-criador na plenitude, que é o que esses seres fazem. Enfim, o primeiro logos, ele congrega isso. O segundo logos, nessa congregação, vai atrair as mônadas para a experimentação nesse sistema estelar, nas ondas de vida, nas ondas e cadeias dos planetas, sempre em nível evolutivo septenário, para cada cadeia, para cada ronda, para cada planeta e para o esquema evolutivo geral desse sistema, com essa consciência logóica, estelar, solar, etc. E o terceiro logos é justamente o implemento para despertar a mônada para a sua experimentação no plano físico, que, por sua vez, vai criar os invólucros necessários para a experimentação nos vários planos de existência ou realidades existenciais, ou, mais precisamente, estados de consciência cujas frequências vibracionais vão das mais sutis para mais densas e depois o retorno à casa do Pai, das mais densas para as mais sutis.
Por exemplo, aqui nós temos, como na aula passada também mostrei, essa é a galáxia de Andrômeda. A nossa galáxia Via Láctea é muito parecida com essa. São quase 900 bilhões de estrelas, quase 1 trilhão de estrelas na nossa galáxia. Estima-se que essa Andrômeda, que é um pouco maior, tem um pouco mais. É um número que nós não concebemos, não conseguimos conceber. A gente vai passar a vida toda escrevendo zero para chegar nesse número. Quase 1 trilhão de estrelas, quase 1 trilhão de sóis, quase 1 trilhão de logos, de consciências. Nem todos têm planetas, mas todos têm vida. Não existe vácuo no universo, não existe vazio. A vida em todos os níveis dimensionais e de todas as formas preenche tudo. Não existe nada ao acaso, tudo é determinado, planejado, orquestrado, muito bem dirigido e conduzido por Deus e por todas essas hierarquias. Uma galáxia como essa, como a Via Láctea, que é apenas uma dentre 200 bilhões que o telescópio Hubble conseguiu registrar, num espaço, imagine as 4 paredes do recinto que você está, a telinha, as dimensões da telinha do seu computador, foi o que foi registrado pelo Hubble, 200 bilhões de galáxias. O resto ainda não foi contado. Num universo dentre muitos físicos, não estou falando nem de outras dimensões. Então, nós temos a nossa contraparte divina, que se liga ao logos planetário, a contraparte divina do planeta e as suas respectivas hierarquias, a contraparte divina de nossa estrela, o Sol, e as hierarquias que gerenciam todo o processo evolutivo em todos os níveis dimensionais desse sistema, e os outros sistemas dentro de um quadrante, com o Sol central para cada quadrante, até chegar aos subsetores galácticos, ao setor galáctico, como se fosse uma fatia do bolo, onde 12 fatias de um bolo formariam uma galáxia, que, por sua vez, na verdade, é o corpo físico desses seres estupendos que nós conhecemos como hierarquias angélicas. Dos serafins, passando pelos querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, até chegar no reino Malkuth, o reino físico, o reino fenomenal das almas como nós em processo evolutivo. O Sol, nosso Sol, na verdade, é o corpo de um grande ser, da grande consciência logóica. Então, repito aqui algo que eu já disse. As pessoas, elas embarcam num entendimento muito distorcido do que vem a ser civilizações de outras estrelas extraterrestres que vêm fazer aqui, conduzir aqui trabalhos que a nossa hierarquia planetária, não estou falando nem da hierarquia do sistema solar, a nossa hierarquia planetária dá conta muito bem sem precisar dessa incursão dos moldes que são colocados. As incursões no nosso sistema solar de civilizações de seres de outras estrelas, principalmente as próximas, e mesmo de outras galáxias ou da nossa própria galáxia, porque em outros níveis a distância como nós conhecemos, assim como o tempo, não existe, são bem diferentes, mais profundas e elevadas do que a maioria acha ou considera. E esses caras não vêm aqui ao planeta por causa da humanidade somente, não. A humanidade é a 4ª ou 5ª prioridade. Primeiro o pessoal vai lá, quando chega aqui na Terra, o pessoal vai lá para baixo, para os reinos dimensionais subterrâneos que nós temos, depois que eles saem. Então existe todo um processo hierárquico da visitação deles dentro do próprio sistema solar, pela autorização logóica do nosso sistema, como ocorre na galáxia inteira. É preciso ter o pé no chão quando lidar com essas questões ufológicas e não embarcar no devaneio. Tá? O
negócio é muito mais profundo, porque nós costumamos, isso aí do ser humano, classificar as coisas de acordo com o nosso entendimento. Como é que a gente vai classificar um extraterrestre se ele é totalmente conhecido dentro da sua concepção, do seu processo de desenvolvimento, tecnologia, etc. De muito diferente do que é aqui, nós não podemos classificá-lo baseados no que nós conhecemos aqui. Para começar. Segundo, há mais de 300 anos, em termos científicos e filosóficos, não existe um conceito absoluto do que vem a ser o ser humano. Nos últimos 300 anos, a ciência e a filosofia não conseguem ter um conceito absoluto sobre o que vem a ser ser humano. Se não temos como classificar o que realmente é um ser humano, como é que a gente vai classificar o que é um ET? Ou uma outra hierarquia dessas que eu citei aqui, e outras que eu não citei que existem, que a gente desconhece. Mas a nossa centelha divina, a nossa mônada, contém todas as informações disso tudo. O acesso ao Akash disso tudo, assim como todos os seres, toda a vida que permeia o universo. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Uma família muito abastada, rica, onde, além das benesses materiais, é uma família muito harmônica, coisa rara atualmente no planeta, mas tudo bem, onde o amor impera, o entendimento, a harmonia, o equilíbrio, a alegria, pai, mãe, parentes, principalmente os filhos, todos convivem de uma forma harmônica e não falta nada em termos materiais, emocionais, mentais, espirituais. Como pais zelosos, eles promovem que os filhos adentrem a vida e vão experimentar, porque vivem num mundo à parte, experimentar o que é realmente a vida fora daquele círculo de proteção, fora daquela fartura, como Siddhartha fez, que saiu do palácio, ele como príncipe, herdeiro do trono de Kapilavastu, tá? Cujo rei Suddhodana era seu pai, e que não queria de jeito nenhum que Siddhartha, que seu filho saísse ao mundo ou conhecesse as mazelas do mundo, né? Preservando o seu filho àquele ambiente de pura luz, de pura riqueza, de pura fartura, de pura abundância, sem conhecer, para que ele não sofresse, o que era a morte, o que era a doença, o que era a necessidade, o que era a fome. Então, a exemplo de Siddhartha, os filhos que saem dessa família, ou por conta própria, porque querem experimentar alguma coisa, ou porque os pais assim estimularam para que tivesse contato com a realidade, né, de muitos, eles saem. Como Siddhartha saiu. E, obviamente, essa experiência enriqueceu muito Siddhartha. E foi um dos gatilhos para a sua iluminação, embora isso estivesse pré-determinado. E, num determinado momento, quando o filho sai e experimenta isso tudo, de tanto experimentar, de tanto bater a cabeça, experimentando a raiva, o ódio, o orgulho, o amor, o desamor, experimentando tudo, ele chega à conclusão que o melhor lugar para estar é na casa do Pai, a volta do filho pródigo, como Jesus bem ensinou. A nível cósmico, esse é o processo monádico. Você só vai experimentar, você vai conhecer somente o amor experimentando o desamor. Para isso, você precisa sair do ambiente do amor. Se você vive toda a sua vida dentro do oceano, você vai saber o que é seco como. E como você vai saber o que é molhado.
Então, muita gente pergunta, mas por que não está tudo pronto? Por que a gente tem que passar por isso? Para enriquecer o próprio Criador, enriquecer a sua experiência, a partir da escolha que você teve, como essência divina, de sair da casa do Pai, para que pudesse voltar à casa do Pai e, repetindo, enriquecesse a si mesmo e a todo o universo com a sua experiência, registrada no átomo permanente da sua mônada. Então, a mônada, ela começa a, vamos dizer, experimentar dos planos superiores até chegar no plano físico. E no plano físico, ela passa pela experimentação do reino mineral, da mais simples pedra e terra até o diamante, até a pedra semipreciosa, até a pedra preciosa. E quando aquele conjunto, uma cordilheira, por exemplo, porque aí estamos falando, por enquanto, de alma-grupo, aquilo evolui, transcende em conjunto no que é chamado dia do juízo, numa onda de vida, para uma experimentação onde a consciência é maior, onde a luz divina transpassa um volume maior, que é no reino vegetal. O nível de consciência de um vegetal é maior e mais profundo que um mineral. Mas é tudo vida. E desde a mais simples bactéria, ou fitoplâncton, até a mais alta sequoia, ou uma floresta, uma selva, o processo monádico evolui até uma outra onda de vida para o reino animal. E o processo vai se individualizando, vai estreitando, afunilando até a individualização plena, completa do ser. É a chamada personalização. Na verdade, ocorre primeiro a personalização, para depois a individualização, que é o caso do reino humano. Quando o animal vai transcender numa outra onda de vida, essa mônada para experimentar no reino humano, no reino hominal, depois do supra-hominal, e depois recomeça a ascensão, passando justamente pelas frequências mais sutis, de acordo com a sua frequência adquirida a partir desses experimentos, eclosão de consciência, a sutilização da sua consciência, do seu ser, fazendo com que a sua consciência consiga estar plena no seu corpo físico, no seu corpo etérico, no seu corpo astral, no seu corpo mental, quaternário inferior, e ligar-se de vez ao seu princípio monádico, que, na verdade, nunca esteve separado, sempre esteve presente aqui. É o nosso contato conosco no nível superior, no nosso eu superior, que é o contato com Deus, com a divindade em nós. Só que Deus está lá. O nosso Atma Buddhamanas, a nossa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está lá, está em tudo, está dentro de nós. Nós, como personalidade, ainda muito pueril, evolutiva, orgulhosa, caprichosa, desejosa, com prioridades errôneas, experimentando ainda os desejos e o ego, né? E se viciando nisso, atrasando o seu processo evolutivo, não faz esse contato com a nossa própria divindade. Ela está aqui, mas quem é que vai? É o pai que vai ao filho ou o filho que tem que ir ao pai? Então, ele está presente. Nós é que não vamos a ele. Então, o nosso recondicionamento, o nosso verdadeiro religare é com isso, que é uma questão puramente individual, para que, com esse exemplo de expansão de luz, vá se tornando coletivo. Porque, como dizem as grandes escolas de mistérios antigas e algumas sociedades secretas atuais, uma alma que se eleva, eleva o mundo. Tá? Então, isso funciona mais ou menos como um ovo. Um outro exemplo. A gema do ovo contém o princípio embrionário, contém a trindade, contém o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contém o Atma Buddhamanas, contém Osíris, Ísis e Horus, contém Brahma, Vishnu e Shiva,
contém Elohim, Adonai, Tsabaoth, contém Alon, Adron, Amon, contém a Trindade. A gema do ovo, o núcleo, a célula também funciona da mesma forma. Vocês podem observar que a gema do ovo, ela tem um filete nos seus polos, tanto nos dois extremos, que seguram o ovo lá no meio, ele flutua sendo seguro por esses filamentos brancos, que é chamado de calasa, que prendem o ovo e a clara às extremidades do ovo. Essa ponte, esse fio fluídico, essa calasa, ela está presente no ovo inteiro. Ou seja, transmitindo o princípio do núcleo da gema para todo o ovo, e vice-versa. No Oriente, é a ponte de Antakarana e o fio de Sutratma, a ligação da alma com o espírito, da alma com a mônada, fazendo uma coisa só. E você tem a clara, que é o corpo astral. Todo esse processo da gema com a calasa também é mente, é o mental também funcionando, que é o amarelo do ovo, e a película que envolve a gema. A clara é o astral. Existe uma película, se vocês repararem, quando o ovo é cozido e você vai tirar a casca, existe uma finíssima película entre a casca e a clara. É o seu corpo vital, é o duplo etérico, e a casca é o corpo físico. Mas o ovo é um só. Ele está inteiro. Só que a casca se recusa, muitas vezes, a se comunicar com a gema. E, dependendo das suas escolhas, a sua casca é quebrada. E tudo recomeça. Bom, isso está longe de terminar, mas penso que alguns esclarecimentos, alguns princípios cosmogônicos de cosmogênese e antropogênese, de uma forma muito resumida, sintetizada, mas acredito eu um pouco elucidativo e eficiente, pode ter servido ou não a todos vocês. Eu encerro aqui, o tempo vai se exaurir praticamente agora. Ficamos com uma próxima live para outros temas, depois podemos voltar a esse. Muito obrigado pela assistência, mais uma vez agradeço a todos, a Karen, ao Dorim, a vocês todos. Um bom final de semana, fiquem com Deus. Namastê e Jai Ra.